Olá, casais, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado por esta ferramenta que o Senhor nos dá para podermos compartilhar tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, tudo que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos lá, para você que não assistiu nenhuma aula, uma retrospectiva rápida, só para te situar. Nós estamos estudando o capítulo 6. O título deste capítulo é A Transmissão da Fé, baseado lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 4 até o 9, tá bom? E se você não assistiu nenhuma aula, então é deste livro aqui, ó. Lar, Família e Casamento. Tá bom? Eu espero que você esteja participando conosco dessa série de estudos aqui. Tá bom? Então, para completar, vamos ler aí, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, para a gente ter isso aqui para te lembrar, tá bom? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, para você que está nos acompanhando, na semana passada nós dissemos, como este versículo nos ensina, que o ensino da nossa fé, a transmissão da nossa fé para os nossos filhos tem que ser algo feito com propósito de fazê-lo, tem que ser algo que também deve ser feito espontaneamente e também algo que deve ser feito simbolicamente. Nós falamos sobre esses 3 pontos e a importância então de a todo momento, de qualquer forma, em todos os lugares, exemplificarmos aos nossos filhos, mostrarmos para os nossos filhos o Deus que nós cremos e tudo que Ele fez, seus feitos, suas maravilhas, e desta forma então transmitir a nossa fé. Desta forma então criar reprodutores da imagem de Deus, como nós vimos lá nos capítulos anteriores. Neste momento aqui do livro, o autor coloca um exemplo muito interessante e ele conta a história de um pregador americano que durante 3 anos ele era um homem, um evangelista, um homem de Deus, professor do seminário, e ele foi pastorear uma igreja e por 3 anos ele pedia a Deus, um avivamento para a sua igreja, que a sua igreja tivesse sede, vontade de conhecer a Deus, de buscar a Deus. E ele orava incessantemente a este respeito, Até que um dia ele disse assim: Senhor, faça algo por esse povo, ou eu vou morrer, porque eu já não aguento mais, ver o povo frio assim e distante. E conforme relato dele mesmo, foi como se Deus tivesse respondido para ele em voz alta e dizendo: Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Você está esperando que o avivamento venha por meio da igreja. Tente pelo lar. Olha que interessante. Ele começou a visitar os lares, trabalhar com as famílias da sua igreja, e aquela igreja experimentou o verdadeiro avivamento espiritual através dos lares ali representados. Então, este exemplo nos mostra o quão importante é, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, nós termos ensinamentos bíblicos, nós vivermos a palavra de Deus em todos os instantes, em todas as circunstâncias.
nós costumamos ouvir dizer que é dentro de casa que as máscaras caem, né? Então, dentro de casa é que você é você mesmo e que você vai enfrentar todo tipo de situação, irritação, frustração, alegria, comemoração, vai receber todo tipo de notícia, você vai acordar na sua casa, você vai passar o dia inteiro lá, você vai dormir lá, ou seja, tudo vai acontecer no seu lar. E nós estamos vivendo uma época exatamente assim. Nós estamos num período de pandemia quando tudo está acontecendo dentro do nosso lar. E nós vemos então a importância de que os nossos lares realmente sejam luzeiros, sejam faróis, sejam lugares de aprendizado. Enquanto nós discutíamos sobre esta aula, né, nós conversamos, se nós fôssemos de uma igreja que não tivesse conseguido montar uma estrutura de manter cultos online, de manter programações online, a própria escola bíblica dominical online, nós temos o privilégio de continuar tendo, mesmo com esta pandemia. O que será que nós faríamos? Será que nós teríamos momentos de leitura da palavra, momentos de oração, momentos de conversa sobre Deus, sobre a nossa fé com os nossos filhos? Então, é um recado muito importante e que você pai, você mãe, vocês, né, enquanto casal que ainda não tem filhos, já comecem a perceber, a aprender a importância que isso tem na vida dos nossos filhos e a importância que isso tem para Deus. Por isso esse trecho de Deuteronômio para nós. Nós também conversamos a respeito da importância da igreja. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, pela liderança, por todos aqueles que têm se mantido firmes em manter os cultos, as programações, mas nós sabemos que a responsabilidade de transmitir a fé para os nossos filhos, ela não é da igreja, ela não é do pastor, ela não é dos ministérios que existem na igreja. Eles nos ajudam sim, eles servem para fortalecer a fé, tanto nossa quanto dos nossos filhos, quando nós estamos reunidos nos grupos por interesse, por idade, né? As crianças lá no Ministério Infantil, os juniores, os adolescentes, jovens, enfim, tudo isso ajuda você a estar em comunhão com pessoas da mesma idade, que enfrentam os mesmos problemas, que passa pelas mesmas dificuldades. Mas eles não substituem a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Não é a igreja, não é o ministério determinado que tem essa responsabilidade de transmitir a fé para os nossos filhos, né? Além disso, nós é que precisamos transmitir a fé para os nossos filhos. É uma responsabilidade nossa como pais. E a própria base do texto é uma ordem para que você, né, no caso aqui, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho da verdade. Então é nossa responsabilidade disseminarmos na mente dos nossos filhos a palavra de Deus, quem é Deus. É interessante que, e aqui agora o autor, ele dá uma série de alternativas e sugestões para que você, se você não tem esse hábito, comece a tentar praticar isso. E aí essas são as sugestões que o autor dá, tá bom? Só breve, pode ser que você faça isso. E se você faz, meus queridos, a gente insiste muito para que você compartilhe conosco. Nós crescemos sempre juntos como classe, né? É gostoso quando nós tínhamos, era gostoso quando nós tínhamos as aulas presenciais, porque nós conversávamos bastante e ouvíamos bastante dos irmãos, né? Mas parece que os irmãos ficaram acanhados, né? Estão lá tímidos, estão na quarentena mesmo, né? Então não falam nada. Então a gente compartilhe, né? Conosco como tem sido para você isso, como tem esse desafio diário que nós temos em educar nossos filhos. Então nós queremos também
contar com a ajuda de vocês também e as ideias, tá bom? Bom, e o primeiro ponto que ele coloca é que você, em relação a tudo isso que eu estou falando, é a questão da devocional familiar. Esse texto, como você já percebeu, a ênfase é a passar, é a transmissão da fé para os nossos filhos. E aqui ele usa, claro, evidentemente, a devocional ou culto doméstico, como você pode chamar, como algo fundamental para a transmissão da fé. Nós vimos, sim, que nós precisamos passar, não necessariamente num culto doméstico, mas em qualquer lugar. Nós falamos também em algumas aulas, a Sandra compartilhou também as oportunidades que ela tinha enquanto levava as meninas para o colégio, as oportunidades que ela via lá em situações do dia a dia, que faziam com que ela compartilhasse ali momentos e sempre levando o contexto da palavra de Deus, como Deus poderia então auxiliar naquela situação específica, tá bom? Em relação a isso, então, primeiro ponto, seja criativo e flexível, tá? Talvez você tenha escutado que a devocional ela precisa ser feita às 19 horas em ponto, e aí você não consegue fazer às 19, então não precisa fazer às 19 horas, você pode fazer às 19h03, às 20 horas, ok? Então você precisa parar e ter ideias e flexibilidade para que você consiga ter esse momento com a sua família, tá bom? Flexibilidade. Segundo ponto, seja breve. Você não precisa usar, se o culto na igreja demora 1h30, você vai fazer um culto doméstico, então você vai adotar os mesmos padrões de tempo. Não precisa disso. A gente sabe, existem estudos, a atenção que uma pessoa tem, presente criança no caso, é um tempo muito limitado. Então você precisa ser breve, ser objetivo, ser transparente, ser claro, mas ser breve, tá bom? E aí ele até coloca aqui um tempo aqui, deve durar de 5 a 10 minutos, tá ok? Quando os filhos são pequenos, tá? Se são adolescentes, você pode fazer isso mais tempo. Aliás, tudo vai depender muito. A ideia é que a família participe. Então, se os seus filhos perguntarem alguma coisa, aí você não vai falar para ele, acabou o tempo, é só 10 minutos, não vai dar mais, fica para... Não, você vai responder. Então, tem tudo isso que precisa levar em conta. Quer falar o próximo ponto? Seja informal e formal. Quando nós estamos falando de Deus, nós não podemos esquecer, né, do respeito, da reverência, né? Nós estamos falando com Deus. Nós falamos isso até às vezes com relação a pais, né? As pessoas hoje em dia têm uma tendência muito grande de até banalizar, né? O velho, ou veinha, enfim. É uma questão de respeito. Então nós precisamos de formalidade, sim, no que diz respeito à reverência para com Deus. Não que precisa ser um culto, que todo mundo vai estar vestido, né, com trajes sociais, não é isso. Mas formalidade, porque Deus é santo e nós precisamos nos render a Ele respeitando, né, essa santidade dele. Mas, ao mesmo tempo, sermos informais para que os nossos filhos possam ter também a oportunidade de perguntar, de falar de suas dúvidas, colocar seus questionamentos, seus anseios, enfim, para que eles tenham a oportunidade de se abrir, para que não seja algo tão distante deles, né? É interessante isso, você pode usar as duas coisas. É fundamental que você crie nos seus filhos essa rotina, essa ideia de liturgia, porque no Velho Testamento é muito comum as coisas serem feitas com uma regra, com uma ordem, com uma disciplina, como a Sandra colocou. Então isso é muito importante. Mas se não der para ser assim, então você não precisa deixar de falar de Deus para os seus filhos porque não está num ambiente formal. E aliás, o texto mesmo sugere que você vai falar de Deus quando você levantar, quando você vai acordar, quando você estiver caminhando pelo caminho. Então não é só na questão formal, como que a gente está vendo aqui, tá bom? Próximo ponto, seja ilustrativo. Sabe quando você mesmo, pai, quando você ouvia dos seus pais ou dos seus avós uma história que te chamava e te prendia a atenção, né? Eu lembro muito das histórias que a minha avó contava, do interior inclusive, que nós ficávamos tensos lá e com atenção no que ela falava, e ela gesticulava tudo.
Era muito, muito engraçado e me enche de saudades dessa época. Então, é a mesma ideia que você tem que passar sobre as coisas de Deus, sobre as histórias bíblicas, com ênfase, com alegria. A gente vê muito isso em filme, né? Nos filmes infantis, que a criança vai, senta lá, deita, aí o pai vai contar uma história. Olha que bonito, parece que isso acontece em filme, a gente não tem tempo para essas coisas. Hoje em dia a gente coloca um celular lá que tem historinhas bíblicas e a criança fica lá ouvindo as histórias, aí acabou a bateria, acabou, ela dormiu. Não, a gente precisa sair um pouquinho dessa área tecnológica toda e ser prático, ser você mesmo, o contador de histórias, tá bom? Ilustrando, mostrando, é bem importante isso também. Seja prático, né? É uma outra dica. É muito comum em cultos domésticos as pessoas se preocuparem muito com o conteúdo, com o que elas vão passar e às vezes dessa forma nós atingimos a mente, mas não atingimos o coração da criança. Quem está na igreja há mais tempo, nós estudamos, foi inclusive o livro que deu origem a essa nossa classe aí de casais, nós estudamos o livro Pastoreando o Coração da Criança. E como foi precioso estudar aquele livro, né, de ele ensinar que tudo, né, o versículo-chave daquele livro era sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que nós precisamos atingir com os nossos filhos não são bons hábitos, não são bons costumes. Isso é bom, mas famílias que não são cristãs têm filhos muito educados, muito éticos, com uma moral elevada. O mundo está bem pervertido, bem distorcido, mas ainda tem famílias que preservam valores. Mas não é só isso. Nós não podemos pensar apenas em atitudes boas, mas sim em atingir o coração dos nossos filhos, porque é o coração que eles precisam entregar a Deus e não as atitudes, né? É uma consequência. Eles entregam o coração e isso vai refletir nas atitudes. Seja cristocêntrico. O autor ele aborda uma coisa interessante, que ele fala que, infelizmente, na literatura infantil devocional, muitas vezes tende ao moralismo, e aí ele aplica como passagens tipo, seja como Davi, não seja como Golias. E aí me fez lembrar de um casal de amigos nossos, que o filhinho deles não gosta de Davi, queria ser Golias, quer ser Golias. Não. O que nós queremos dizer com isso é que você, mesmo nessa situação, pode aplicar a graça de Deus. E aí você, como pai, pode ter essa brilhante ideia de falar para o seu filho, olha, já pensou se Golias seguisse, obedecesse a Cristo? Entende? Você não precisa limitar apenas a história em si, que Davi matou Golias. Claro, essa é a verdade bíblica e tem todo o contexto disso. Mas se aconteceu esse imprevisto e agora? Não, você use com sabedoria. Então, você acha legal Golias? Então, já pensou se ele tivesse obedecido? Que bênção que ele seria? Então, irmãos, nós somos criativos, né? Deus nos deu essa oportunidade, essa graça de quando buscamos verdadeiramente o conhecimento dele, quando oramos e clamamos para que ele nos dê sabedoria, ele nos responde com sabedoria. Então, se você pedir sabedoria para educar seus filhos nos princípios cristãos, certamente ele vai te atender dando sabedoria para que você responda, para que você atue de acordo com a vontade dele. É claro que você precisa buscar, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa dobrar os joelhos. Isso é fato. E em situações que você não conseguirá responder, certamente Deus vai te dar a oportunidade de responder com a graça, com a bênção lá do alto. Amém, irmãos? Nós vamos continuar então aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema. Para a próxima aula, nós conversamos com alguns casais aqui da nossa classe mesmo. Eles nos enviaram vídeos
E nós vamos então passar esses vídeos, né, de paz entre nós, como o Weber falou, a gente fica daqui, não vê a reação de vocês, não sabe se estão entendendo, se estão acompanhando, se estão aproveitando. A gente pede que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, assim como tem trabalhado no nosso, quando a gente lê, quando a gente estuda, mas a gente não consegue ver a reação e isso é muito ruim. Mas semana que vem nós vamos ter alguns casais aí da nossa classe conversando com a gente sobre a experiência deles como pais, como que eles têm lidado e com as circunstâncias, as situações, e enfim, como eles têm feito, né, nesse ensinamento aí da transmissão da fé. Ok? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez pudemos ter algum tempo ao redor da Tua Palavra para aprendermos como família, como pais, como agir com os nossos filhos de acordo com a Tua vontade. Obrigada, Senhor, porque a família foi um plano Seu e como plano Seu, o Senhor nos capacitará a conduzi-la de acordo com a Sua vontade. Basta que nós nos coloquemos diante do Senhor. Ensina-nos, Pai, a ensinar os nossos filhos. Abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos ser usados por Ti na educação, na criação, na instrução dos nossos filhos. Obrigada pela nossa igreja, por esta classe de casais. Obrigada por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente.